Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Teresa do Menino Jesus. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Lisboa, cidade da Lusitânia, atualmente em Portugal, os santos Veríssimo, Máxima e Júlia, mártires. Data da morte no século III. Em Seclin, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Piatão, presbítero, que é venerado como evangelizador do território de Tournai e mártir. Data da morte no século III. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Romano, diácono, que foi denominado melodioso pela sua arte sublime em compor hinos eclesiásticos em honra do Senhor e dos santos. Data da morte no ano 555. Em Trèveris, na Renânia da Austrásia, no território da atual Alemanha, São Nicésio, bispo, que, segundo o testemunho de São Gregório de Tours, era veemente na pregação, terrível na repreensão, consistente no ensino. Sofreu o exílio no tempo de Clotário, rei dos francos. Data da morte no ano 561. Em Gand, na Flandres, região da Neústria, hoje na Bélgica, São Bavão, monge, que foi discípulo de Santo Amando, deixando a vida secular, distribuiu os seus bens pelos pobres e entrou no mosteiro fundado nesta cidade. Data da morte no ano 659. Em Condé-sur-Escaut, no Hainaut, território da Austrásia, atualmente na França, São Vasnulfo, monge, natural da Escócia. Data da morte no século VII. Em Cantuária, na Inglaterra, São Geraldo Eduardes, presbítero e mártir, que foi ordenado na França e, tendo regressado à sua pátria durante a perseguição da rainha Isabel I, depois de longo cativeiro consumou o martírio no patíbulo. Com ele foram martirizados o beato Roberto Wilcox e Cristóvão Buston, presbíteros, também por serem sacerdotes, e Roberto Widmer Poel, por ter ajudado um sacerdote. Data da morte no ano 1588. Em Chichester, também na Inglaterra, os beatos Rodolfo Crockett e Eduardo James, presbíteros e mártires, que,
formados no colégio dos ingleses de Reims, regressando à sua pátria, só por causa do seu sacerdócio foram condenados ao suplício do patíbulo. Data da morte no ano 1588. Em Ipswich, também na Inglaterra, o beato João Robson, presbítero e mártir, que, sendo pai de família, depois da morte da esposa recebeu em idade avançada a ordenação sacerdotal e por isso recebeu a coroa do martírio. Data da morte no ano 1588. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Gaspare Kojiro e Andrei Yoshida, mártires, que, sendo catequistas, foram degolados por terem recebido sacerdotes em suas casas. Data da morte no ano 1617. Em Osma, cidade de Castela-La Mancha, região da Espanha, o beato João de Palafox y Mendoza, bispo. Data da morte no ano 1659. Em Saronno, próximo de Varese, na Lombardia, região da Itália, o beato Luís Maria Monte, religioso, que, embora conservando a sua condição laical, instituiu os Filhos de Maria Imaculada, que orientou para o exercício da caridade em favor dos pobres e necessitados, dedicando-se especialmente à assistência dos enfermos e dos órfãos e à formação dos jovens. Data da morte no ano 1900. Em Nepe, cidade da província de Viterbo, também na Itália, a beata Cecília Eusepe, religiosa da Ordem Terceira dos Servos de Maria. Data da morte no ano 1928. Em Rogla y Corbera, localidade da província de Valência, na Espanha, a beata Florência Queiroz Martínez, virgem e mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé, mereceu através do martírio a glória da vida eterna. Data da morte no ano 1936. Em Vilhena, localidade da província de Valência, o beato Álvaro San Juan Canet, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, durante a mesma perseguição, alcançou a palma da vitória no combate pela fé. Data da morte no ano 1936. Em Barcelona, na Catalunha, região da Espanha, em dia incerto de outubro, os beatos Adolfo Mariano, Mariano Anel Andréu e Ildefonso Luís José Casaluxo, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, durante a mesma perseguição contra a fé, terminaram a sua vida seguindo a Cristo até a morte. Data da morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, em dia incerto de outubro, o beato Manuel Borrajo Migues, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição, derramou o seu sangue por Cristo. Data da morte no ano 1936. Também em Madrid, os beatos Carmelo João Pérez Rodrigues, Mateus Garolera Mas Ferreira e Higínio de Mata Dias, religiosos da Sociedade Salesiana e João de Mata Dias, mártires, que, durante o furor da mesma perseguição religiosa, foram assassinados pelos milicianos em ódio à Igreja. Data da morte no ano 1936. Próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Antônio Rivera, presbítero e mártir, que, deportado da Polônia para o campo de concentração de Dachau por causa do seu testemunho de Cristo, depois de duros tormentos alcançou a coroa do martírio. Data da morte no ano 1942. História de Santa Teresinha. Santa Teresa do Menino Jesus nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, Baixa Normandia, na França. Desde o nascimento foi fraca e doente. Seu nome de batismo era Marie-Françoise Thérèse Martin, Maria Francisca Teresa Martin. Filha de Louis Martin, relojoeiro e joalheiro, que quis ser monge na Ordem de São Bernardo de Claraval, e Zélie Guerin, famosa bordadeira do Ponto de Alençon. Sua mãe faleceu quando Teresinha tinha apenas 4 anos. Por isso, a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida por ela como segunda mãe. Paulina, porém, seguindo a própria vocação, entrou para o Carmelo. Teresinha ficou muito doente, causando grande preocupação em seu pai e irmãs. Um dia, porém, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e esta ficou curada. Desse dia em diante, Teresinha decidiu entrar para o Carmelo.
Suas irmãs, que também se tornaram freiras, eram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Seus 3 irmãos morreram muito cedo. Teresinha estudou no colégio da Abadia das Monjas Beneditinas de Lisieux por 5 anos. A vida de Santa Teresa do Menino Jesus. Santa Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas como tinha apenas 14 anos, não poderia, por causa das regras da Igreja. Mas ela não desistiu. Numa viagem feita à Itália, teve a audácia de pedir autorização ao Papa Leão XLLL e este concedeu. Assim, em abril de 1888 ela entra para o Carmelo com o nome de Thérèse de Enfant Jesus, Teresa do Menino Jesus. Fez sua profissão religiosa em setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria, acrescentando em seu nome, Thérèse de Enfant Jesus et de la Sainte Face, Teresa do Menino Jesus e Sagrada Face. Vida de santidade. Santa Teresinha levou a sério o caminho da perfeição escrito por sua fundadora Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Porém, Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia, e sigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. O legado de Santa Teresa do Menino Jesus. Santa Teresinha escreveu 3 manuscritos a pedido de sua irmã Paulina. Esses manuscritos são sua autobiografia e foram publicados em 1898 com o título de História de uma Alma, livro que, posteriormente, veio a se tornar um dos maiores best-sellers da história. Em seus escritos, Teresinha ensina a teologia profunda da simplicidade e a pequena via. Um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano que, quando feitos com amor, produzem frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da Igreja, mas só conseguia fazer pequenas coisas. Mas nessas pequenas coisas estava o segredo de sua santidade. Pegar um alfinete caído no chão, com amor, produz fruto de santidade. Missionária sem nunca sair do Carmelo. Santa Teresa do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Ela dizia, compreendi que a Igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da Igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Por isso, ela dizia, no coração da Igreja, serei o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor, só o amor. É contemplar no outro a pessoa de Jesus. Para ela ser missionário não é uma questão de geografia e sim uma questão de amor. Santa Teresa do Menino Jesus, a Santa das Rosas. Santa Teresinha ficava feliz quando jogava pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório, e também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no jardim do Carmelo. Disse antes de morrer, vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria interceder a Deus, sempre por todos os povos. Por isso, na novena de Santa Teresinha o fiel espera receber uma rosa como sinal de que seu pedido será atendido. Falecimento de Santa Teresinha. Santa Teresa do Menino Jesus sofreu por quase 3 anos de tuberculose, que, naquela época não tinha cura. Chegou a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto, mas teve paciência e fez tudo por amor, sem jamais reclamar nem murmurar. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. No leito de morte as monjas rezavam e anotavam tudo o que ela dizia. Sua última frase foi, e não me arrependo de haver me entregue ao amor. E com o olhar fixo no crucifixo exclamou: Meu Deus, eu te amo. Então, faleceu a jovem que depois foi chamada de a maior santa dos tempos modernos. Devoção a Santa Teresa do Menino Jesus.
Antes de ser canonizada, Santa Teresa do Menino Jesus foi beatificada em abril de 1923. Sua canonização foi feita pelo Papa Pio XL, em 1925 no dia 17 de maio. No ano de 1927 foi declarada patrona universal das missões católicas. Foi nomeada padroeira secundária da França, junto com Santa Joana d'Arc. Em 1997, no centenário de sua morte, o Papa João Paulo LL, na Carta Apostólica, Divinis Amoris Sentia, a declara doutora da Igreja por causa da sua mensagem da infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Seus pais, Luiz Martins L. Agueren, foram beatificados pela Igreja, no ano de 2008, no Dia Mundial das Missões, na Basílica de Lisieux, dedicada a Santa Teresinha. Oração a Santa Teresa do Menino Jesus. Ó Santa Teresinha, branca e mimosa flor de Jesus e Maria, que embalsamais o Carmelo e o mundo inteiro com vosso suave perfume, chamai-nos e nós correremos convosco, ao encontro de Jesus, pelo caminho da renúncia, do abandono e do amor. Fazei-nos simples e dóceis, humildes e confiantes para nosso Pai do céu. Não permitais que o ofendamos com o pecado. Socorrei-nos em todos os perigos e necessidades, socorrei-nos em todas as aflições e alcançai-nos todas as graças espirituais e temporais, especialmente a graça que estamos precisando agora, fazer o pedido. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar vosso céu fazendo bem à terra, sem descanso, até ver completo número de eleitos. Cumpri em nós vossa promessa, sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanseis até que nos vejais no céu, ao vosso lado, contando as ternuras do amor misericordioso do coração de Jesus. Amém.